Paz e bênção! Sejam bem-vindos ao curso de Doutrinas Bíblicas da Igreja Batista União. Eu sou o pastor Moisés Cabete e estarei com vocês ministrando a aula A Igreja de Jesus Cristo. Vamos iniciar conhecendo um pouco sobre a história dos batistas, sua origem, desenvolvimento e importância no cenário mundial. A história dos batistas pode ser observada por três ângulos. O primeiro é conhecido por teoria da sucessão histórica. Pessoas influenciadas por um livro que fez muito sucesso intitulado O Rastro de Sangue defendem a teoria JJJ, Jerusalém, João e Jordão. A ideia dessa teoria é que os batistas começaram a existir no Rio Jordão, com João Batista, quando ele batizou Jesus. Essa teoria tenta ligar os batistas com João Batista e Jesus, traçando uma linhagem espiritual e teológica daqueles tempos até o surgimento da primeira igreja batista no mundo. Essa é uma visão romântica e bastante agradável, mas não se sustenta historicamente. Pelo ângulo puramente espiritual, os batistas descendem dos anabatistas, como os anabatistas alemães, holandeses, suíços e seitas como novacianos, donatistas e outros. Nesse caso, a sucessão não seria histórica, mas puramente espiritual. É bem verdade que há pontos de contatos históricos com os anabatistas, mas também muitas discordâncias de pensamentos deles com a recusa em aceitar o Estado civil, recusa em aceitar benefícios do progresso, isolamento social, entre outros. Pelo ângulo da teoria histórica, a mais aceita entre os estudiosos, os batistas surgiram entre os dissidentes ingleses que defendiam o governo congregacional e o batismo apenas de pessoas adultas e convertidas ao cristianismo. Historicamente, e segundo essa linha, os batistas surgem em 1609, na Holanda, quando John Smith, Thomas Harris e uma congregação de 40 pessoas ali se instalaram, fugindo da perseguição imposta pela Igreja Anglicana. Então, desde 1609, começaram a surgir várias comunidades chamadas batistas. Desse tempo, podemos identificar um período de formação doutrinária dessas igrejas até 1641, quando se consolidou o movimento batista como nós o conhecemos hoje. No Brasil, os batistas estão presentes desde 1871, quando em 10 de setembro, um grupo de norte-americanos que saíram dos Estados Unidos por causa da Guerra Civil organizaram uma igreja em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Esta igreja deixou de existir, mas foi ela quem pediu missionários à Convenção do Sul, nos Estados Unidos, para evangelizar os brasileiros. Foi essa igreja que, através do pastor Richard Thomas, batizou o primeiro batista brasileiro, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Em 1882, foi organizada a primeira igreja batista no Brasil, em Salvador, Bahia, com o objetivo de evangelizar o país. A partir daí, o movimento batista se expandiu rapidamente, com a criação de novas igrejas e instituições em todo o território nacional. A história dos batistas é muito rica e ampla e nos deixa alguns ensinamentos. Os batistas sempre enfatizaram evangelização e missões com o propósito de levar pessoas a Cristo. Os batistas sempre zelaram pela sua doutrina e pelo ensino das Escrituras Sagradas, buscando a integridade moral, espiritual e doutrinária de suas igrejas. Hoje, os batistas estão presentes em cerca de 200 países e representam uma população de perto de 40 milhões de membros e atingem cerca de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. Depois de conhecermos um pouco sobre a história da denominação batista, vamos iniciar o estudo sobre a Igreja de Jesus Cristo. Essa doutrina bíblica é conhecida como eclesiologia.
área da teologia cristã que estuda a igreja, sua origem, natureza, estrutura, missão, doutrinas, propósito, entre outros aspectos. Vejamos o que Jesus nos diz sobre a igreja no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 17 e 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual a natureza da igreja? Jesus estabeleceu a sua igreja enquanto esteve na terra. Chamou e comissionou seus discípulos a viverem e proclamarem os princípios do evangelho no mover do Espírito Santo. A palavra igreja vem do grego eclesia, que significa reunião, assembleia ou comunidade de fiéis. Por definição, a igreja é uma comunidade fraternal de pessoas salvas por Cristo Jesus, divinamente chamadas, divinamente criadas e vivendo debaixo do governo soberano de Deus. É a reunião dos chamados para fora, daqueles que foram separados para viverem os propósitos de Deus nesta terra. Na Bíblia, o termo igreja é usado em dois sentidos: para designar o povo de Deus na sua totalidade, ou somente para referir-se a uma igreja local. No sentido amplo, significa a totalidade das pessoas redimidas por Cristo de todos os tempos e lugares da terra, tornando assim uma só família ligada pelos laços da fé e do amor de Deus. Já no sentido restrito, pode ser vista como uma comunidade local conduzida pelo Espírito Santo, que reúne crentes em Cristo Jesus que se batizaram e voluntariamente participam de culto, estudo da palavra, serviço cristão e promovem a pregação do evangelho no local onde estão e até os confins da terra através de missões. Quais as ordenanças da igreja? O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças simbólicas que Jesus deixou para a sua igreja. Sua observância envolve fé, exame de consciência, discernimento, confissão, gratidão, comunhão e culto. O batismo é administrado pela igreja, sob a autoridade do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e celebrado por um pastor. Por convenção, o batizando participa de um curso de orientação doutrinária para a ratificação de sua decisão de ser batizado. A forma de batismo é a imersão daquele que, pela fé, já recebeu a Jesus como Cristo, como Salvador e que tem idade suficiente para ter maturidade mental e ser capaz de tomar essa decisão de forma consciente. Por esse ato livre e espontâneo, o crente retrata a sua morte para o pecado e a sua ressurreição para uma nova vida. Não acreditamos no batismo como um sacramento que tem algum poder místico de perdoar, purificar ou salvar alguém dos seus pecados. Para nós, o ato do batismo continua sendo um símbolo de morte para o mundo e ressurreição para Deus, professada publicamente por aquele que já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. A ceia do Senhor, observada periodicamente através dos símbolos do pão e do vinho, é um momento de profundo quebrantamento de coração, uma grata lembrança de Jesus e sua morte na cruz, a convicção segura da sua volta, uma jubilosa comunhão com o Cristo vivo e com os nossos irmãos. Por tradição, nas igrejas, a ceia é conduzida por um pastor, auxiliado por um ministério diaconal com a participação de toda a congregação. A ceia de participação livre, porém com responsabilidade daquele que aceitou Jesus como Salvador e que deve, conforme a Bíblia, fazer um exame introspectivo de sua conduta cristã antes de cear. Sobre a ceia, não acreditamos em transubstanciação, em que os dois elementos da ceia, pão e vinho, se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Também não concordamos com a consubstanciação, em que os elementos continuam elementos
Mas Cristo, de algum modo misterioso e oculto, entra em conexão com os elementos. Assim, os participantes acabam recebendo o corpo e o sangue de Cristo. E, por fim, não aceitamos a ideia de uma presença mística na ceia, em que Jesus estaria espiritualmente nos elementos. Portanto, cremos que no momento da ceia, os elementos físicos, pão e vinho, são apenas símbolos que nos fazem lembrar do corpo ferido e do sangue vertido de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Aprendemos que o batismo e a ceia do Senhor são símbolos memoriais da redenção que recebemos em Cristo Jesus e a oportunidade de comunhão que temos com os nossos irmãos. Por isso, sua observância envolve realidades espirituais e questões práticas de experiência cristã. Qual é o governo da igreja? Os batistas entendem que o governo congregacional, também conhecido como democrático, é o modelo contemplado no Novo Testamento. Fora de Cristo, não há nenhuma autoridade acima da igreja local. Logo, a responsabilidade das principais decisões recai sobre a congregação de crentes em suas assembleias ordinárias ou extraordinárias. O princípio governante para uma igreja local é a soberania de Jesus Cristo através da sua palavra. Cristo está sempre presente e à cabeça da congregação do seu povo. No governo congregacional, cada igreja batista local possui autonomia administrativa, regida sob o regime de assembleias de caráter democrático. Na democracia, o governo pela congregação será a forma certa somente à medida que, orientada pelo Espírito Santo, exigindo a participação consciente de cada um dos membros nas deliberações do trabalho e organização da igreja. Qual a relação da igreja com o Estado? Na visão batista, tanto a igreja como o Estado são ordenados por Deus e responsáveis perante Ele. Cada um é distinto, cada um tem um propósito divino. Nenhum deve transgredir os direitos do outro. Devem permanecer separados, mas igualmente manter a devida relação entre si e para com Deus. Cabe ao Estado o exercício da autoridade civil, a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar público. O Estado não pode ignorar a soberania de Deus, nem rejeitar suas leis como a base da ordem moral e da justiça social. Os cristãos devem aceitar suas responsabilidades de sustentar o Estado e obedecer ao poder civil, de acordo com os princípios cristãos. O Estado deve à Igreja a proteção da lei e a liberdade plena para o exercício do seu ministério espiritual. A Igreja deve ao Estado reforço moral e espiritual para o cumprimento da lei e da ordem, bem como a proclamação clara das verdades que fundamentam o exercício da justiça e da paz. A Igreja tem a responsabilidade tanto de orar pelo Estado, quanto de declarar as verdades bíblicas para que o governo cumpra as responsabilidades de proporcionar uma soberania autêntica e consciente e resguardar os direitos de todas as pessoas cidadãs. Qual a relação da igreja com o mundo? A Bíblia ensina que os cristãos devem estar no mundo, geograficamente, mas não ser do mundo, moralmente. Em João 15, 18 e 19, o termo mundo aparece relacionado ao sistema vigente decaído por causa da atuação maligna e do pecado da humanidade. Jesus Cristo veio ao mundo, mas não era do mundo. Ele orou não para que o seu povo fosse tirado do mundo, mas que fosse liberto do mal. Sua igreja, portanto, tem a responsabilidade de permanecer no mundo sem ser do mundo. A igreja e o cristão individualmente têm a obrigação de opor-se ao mal e trabalhar para a eliminação de tudo que corrompa e degrade a vida humana.
A igreja deve tomar posição definida em relação à justiça e trabalhar fervorosamente pelo respeito mútuo, a fraternidade, a retidão, a paz em todas as relações entre os homens, raças e nações. Ela trabalha confiante no cumprimento final do propósito divino. Sua missão é para com o mundo, mas seu caráter e ministério estão relacionados a questões espirituais. Aprendemos nessa lição que, biblicamente, a igreja é uma instituição criada por Cristo para congregar pessoas salvas, fazer com que essas pessoas desfrutem de comunhão, levando-as a proclamarem as boas novas de salvação aos perdidos. Cada crente, enquanto viver, tem a responsabilidade de zelar e promover a igreja diante do mundo e sua sociedade. Vamos conhecer um pouco sobre a Igreja Batista União. Como pessoa jurídica, foi fundada em 17 de dezembro de 1983, com prazo e duração por tempo indeterminado. É uma igreja evangélica, com sede e fórum na cidade de Manaus. A igreja é constituída por número ilimitado de membros, sendo uma associação civil de natureza religiosa, sem fins lucrativos, fundamentada juridicamente na Constituição, com CNPJ e Estatuto Civil. Sua sede está na rua 2 de agosto, 175, Comunidade União, bairro do Parque 10, Manaus, Amazonas. Como igreja local, tem por finalidade principal divulgar e expandir o Evangelho de Jesus Cristo, cultuar a Deus, estudar a Bíblia, batizar os convertidos, abrir e manter igrejas filiadas, promover a educação em geral, praticar a beneficência e tratar de todos os assuntos relativos aos princípios da nossa fé cristã. A Igreja Batista União é regida por 5 propósitos bíblicos que são comunhão, adoração, discipulado, ministério e evangelismo. Para facilitar o entendimento e a prática desses propósitos, temos uma declaração de fé que diz: existimos para adorar a Deus, viver em família, edificar os salvos, servir como ministro de Deus e evangelizar o mundo. Observe agora algumas das nossas principais doutrinas. Cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Cremos em um só Deus que se revela em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Cremos que pela desobediência do homem, o pecado entrou na humanidade. Cremos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cremos na morte e ressurreição corporal de Jesus Cristo. Cremos no Espírito Santo como pessoa divina, tendo os mesmos atributos do Pai e Filho. Cremos na atualidade dos dons espirituais e seu uso conforme as Escrituras. Cremos que a salvação é concedida pela graça de Deus. Cremos na segunda vinda de Cristo, corporal, visível, gloriosa e iminente para buscar a sua igreja. A Igreja Batista União está organizada administrativamente da seguinte forma: diretoria administrativa, pastor-presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, secretários e tesoureiros. Esta diretoria representa juridicamente a igreja. Diretoria eclesiástica, pastor-presidente, pastor adjunto, pastores auxiliares, diáconos e líderes de ministérios. Esta diretoria representa e desenvolve atividades ministeriais da Igreja Batista União. Conselho Fiscal é um órgão que fiscaliza e dá parecer sobre as ações financeiras da diretoria da igreja. Ministérios eclesiásticos são serviços que contribuem para o desenvolvimento de atividades necessárias para a existência da igreja. São formas de participação ativa dos membros e congregados no desempenho de serviços cristãos. A Igreja Batista União, segundo as Escrituras, reconhece 2 oficiais, pastores e diáconos. Pastores são os líderes espirituais primários da congregação.
ensinam e pregam a palavra de Deus e pastoreiam as almas daqueles que estão sob os seus cuidados. Diáconos são líderes servidores que cuidam das necessidades físicas da congregação. São selecionados entre os membros da igreja. Devem ser pessoas de caráter impecável, fé profunda e submissos ao Espírito Santo. Conheça agora os nossos cultos principais. Domingo, às 8h30, celebração matutina. Às 10 horas, escola de crescimento cristão com classes de estudos bíblicos para todas as faixas etárias. Domingo, 17 e 19 horas, cultos da família. Quarta-feira, culto de crescimento cristão e uma vez por mês, a campanha de oração. Em alguns sábados do mês, temos cultos intercalados de jovens, mulheres, programações especiais como congressos, seminários, dentre outras atividades que constam em nosso calendário anual de atividades. Agora, como uma pessoa pode tornar-se membro da Igreja Batista União? Primeiro, pelo batismo. Quando a pessoa recebe Jesus e posteriormente é batizada, ela consequentemente se torna membro da igreja. Também pode se tornar membro por aclamação, quando a pessoa foi batizada em outra igreja evangélica com doutrina fiel às Escrituras e passa a frequentar a Igreja Batista União, depois de um tempo congregando e manifestando interesse, ela é recebida como membro em uma assembleia por aclamação. Também a pessoa pode se tornar membro por reconciliação, quando a pessoa foi excluída por algum motivo da membresia e pretende retornar à igreja. Depois de um processo estabelecido pela própria igreja, esta pessoa poderá ser aceita novamente como membro. Finaliza essa exposição dizendo que a Igreja Batista União é uma igreja amiga e acolhedora, dirigida por propósitos bíblicos e eternos, com um estilo de louvor e adoração vibrante, com uma mensagem bíblica atualizada e, principalmente, somos uma igreja completamente aberta ao mover e atuação de Deus. Até a próxima aula.